Olá, no Papo com o Editor dessa semana a gente entrevista o deputado federal Samuel Moreira. Samuel Moreira, que é coordenador do grupo de trabalho que discute o regime semipresidencialista no país, um grupo de trabalho que está sendo coordenado e tocado pelo Congresso Nacional. Comigo o repórter Yander Porcela, que está em Brasília, eu estou falando aqui dos estúdios do Grupo Estado em São Paulo. Yander, muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a todos também que estão nos assistindo. Muito obrigado. Deputado, hoje foi realizada a primeira reunião dos grupos de trabalho do semipresidencialismo. O que foi discutido inicialmente e qual o modelo que se pensa para o país? Hoje a reunião foi uma reunião inicial. Todos os deputados puderam se manifestar sobre sistemas de governo, especialmente o que pensam sobre o semipresidencialismo. E também hoje nós ouvimos sugestões para um programa de trabalho, para a apresentação de um programa de trabalho que será na próxima reunião, para que a gente possa, durante esses 4 meses, previsto desenvolver o debate, procurar debater a viabilidade do novo sistema, juridicamente, quais são os pontos. Hoje nós pudemos debater também um pouco as dúvidas, as críticas e os fatores mais positivos do sistema de governo semipresidencialista. Foi uma reunião muito boa, dos 10 membros, 8 estavam presentes, foi uma reunião muito positiva, todos convictos da necessidade de se debater o tema. Se você me permitir, desculpa, você também fez uma colocação do que seria o sistema. Eu não sei se é isso, Gustavo. Olha, Exatamente. o que nós estamos propondo, e já propusemos isso em 2020, através da apresentação, da autenticação de uma PEC, de uma emenda constitucional que eu propus, lá em 2020, que nós pudéssemos combinar, né? O sistema semipresidencialista é um sistema oficial, ele não é um improviso, ele existe em vários países oficialmente. E nós entendemos que a combinação das vantagens do presidencialismo, especialmente para nós, que temos uma tradição de eleger o presidente através do voto direto, quer dizer, você manter as qualidades do presidencialismo, e também numa combinação com as qualidades do parlamentarismo, especialmente você comprometer a maioria parlamentar, a base do governo, com o programa de governo. Porque o que nós temos hoje no sistema presidencialista é um presidente eleito com um programa de governo e uma base parlamentar de apoio eleita com outro programa de governo, né? E que o presidente acaba tendo depois que construir maioria no decorrer do percurso a cada projeto, né? Quando no semipresidencialismo, na medida em que você obriga a ter uma coalizão formal que vai referendar o primeiro-ministro, veja que o primeiro-ministro é indicado pelo presidente, não é no parlamentarismo onde os deputados, o parlamento indica o primeiro-ministro, não. O primeiro-ministro é indicado pelo presidente eleito, tem compromisso para executar um programa de governo. Na medida em que ele precisa ser aprovado por esta maioria no Congresso, ele traz esta maioria para se comprometer com a execução do programa de governo, que hoje é desconectado. O deputado sai para as suas bases, às vezes de maneira legítima, buscando emendas, recursos, levando fatias do orçamento. Nós, na verdade, hoje temos um orçamento cada vez mais parlamentarista, onde o parlamento tem um poder enorme sobre o orçamento e, às vezes, sem compromisso com os gastos públicos, às vezes não é a tarefa principal desse deputado que está levando recursos para a base, ou o deputado que é eleito por uma corporação que defende os interesses da corporação, ele, às vezes, faz parte da base do governo, mas não tem compromisso com o programa de governo. Então, há uma disfunção, ou seja, não é conectado, e nós precisamos conectar. Então, quando me dizem, olha, isso não vai dar mais força para o parlamento, eu digo, não, o parlamento já tem muita força. Vejam o que exerceu força no orçamento do ano passado, né, para esse ano. Sempre exerce, tudo tem que passar pelo parlamento. O presidente, não, você não vai dar mais força, força já tem, você vai dar responsabilidade a uma maioria que será construída e que, perante a sociedade, esses deputados da maioria terão responsabilidade sobre a inflação, sobre o desemprego, sobre o controle dos gastos públicos. Ou seja, o deputado da base não mais vai ficar só com o bônus do governo, ele vai ter que ficar com o ônus também do governo, vai ter que governar perante a sua base. E o que hoje não acontece, é o presidente que é o responsável pela inflação, por tudo. O deputado, na verdade, ele está ali lutando por suas bases tal, e às vezes comprometendo a execução
de um programa de governo para o qual o presidente foi eleito. Deputado, o senhor está falando aí que o semipresidencialismo não daria mais força para o Congresso, porque o Congresso brasileiro já é muito forte, né? A gente ia tocar justamente nesse ponto. Então, o senhor está dizendo que daria mais responsabilidade ali aos parlamentares. Ao fazer isso, o semipresidencialismo também reduz um pouco os poderes do presidente, né? De que forma isso ocorreria? E o senhor acha que é necessário que o presidente no Brasil, o executivo no Brasil, tenha menos poderes, por exemplo, para evitar uma guinada autoritária ou algo nesse sentido? Não, na verdade, o presidente da República ele continua sendo eleito pelo povo e ele vai exercer uma função de chefe de Estado, né? Ele ficará sob sua responsabilidade, principalmente as relações internacionais, ou seja, ele vai nomear os embaixadores, todos os chefes da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, a Defesa também, mas nós tomamos um cuidado, né? Então, além dele indicar o primeiro-ministro, veja, o presidente eleito que indica, ele também continuará indicando os magistrados, né, o Tribunal de Contas, o PGR, né, também vai indicar os ministros do Supremo, que deverão ser aprovados pelo Senado, isso tudo continua. Mas nós também mantivemos, por exemplo, o poder de veto a projetos, todos do presidente. As nomeações dos ministros, a indicação é do primeiro-ministro, mas a nomeação é do presidente da República. É o presidente da República que nomeia os ministros, articulado, obviamente, com o primeiro-ministro. Então, perante a sociedade que vai eleger o presidente da República, já vai eleger o presidente da República sabendo dessas responsabilidades que o presidente tem e dessas atribuições, inclusive de indicar o primeiro-ministro. Então, o presidente da República não poderá se eximir também das responsabilidades sobre o governo, já que o primeiro-ministro foi ele que indicou, né? Então, ele vai ter também que exercer um olhar especial para isso. Mas há as funções mais administrativas e as responsabilidades jurídicas do exercício do chefe de governo mesmo, do executivo, recairá sobre o primeiro-ministro, que responderá por todas elas, preservando, inclusive, o presidente, né? Então, essa execução ela se dará dessa maneira. Então, nós entendemos que essa corresponsabilidade e esse entendimento maior, né? Porque não basta ter entendimento entre o Congresso só na composição de governo, tem que ter na responsabilidade da execução do plano de governo. Então, nós entendemos que o presidente continua fortalecido, muito fortalecido. Vejam que o Brasil é um país de 213 milhões de habitantes. Não há nada na América do Sul parecido com o Brasil. O maior país da América do Sul é a Colômbia, tem 50 milhões de habitantes, a Argentina, 47. O Brasil tem 4 vezes mais, dimensões territoriais imensas, 27 estados dos quais existem órgãos do governo, dos ministérios do governo federal em todos os estados. Como é que o presidente administra tudo sozinho? Hoje a modernidade exige evoluir na governança. O que nós estamos propondo é melhorar a governança do país, né? Pega as empresas pelo Brasil afora, os donos hoje em dia são presidentes de conselho, mas tem CEO, tem gente executando as tarefas principais sob o olhar sempre daquele que está constituído como o maior responsável, que é o presidente da República. Então, essa harmonia ela é interessante, pois o mais importante é gerar responsabilidade. Eu acho também que gera também mais transparência. Hoje, nós temos, por exemplo, se você constitui uma maioria para apoiar um primeiro-ministro, eleger um primeiro-ministro, essa maioria, todos nós vamos saber quem é essa maioria. Eles vão pôr o dedo para votar naquela indicação do presidente. Nós saberemos quem, de fato, apoiou e é base do governo, os partidos que assinaram esse contrato de coalizão, porque é um contrato formal de coalizão, né? Então, o presidente está ali junto com eles, então nós saberemos quem são. Hoje a gente não sabe. Se fala centrão, mas quem é o centrão? Pega os partidos políticos, o PSDB, que é o meu partido. O PSDB é governo, não é governo. Pega o próprio MDB, que tem até candidaturas de oposição ao presidente Bolsonaro, mas o líder do governo no Congresso é do MDB, né? Ou seja,
Hoje você não tem esse compromisso. Então, isso fortaleceria também essa composição de bloco de base de governo. E também perante o eleitor quem é governo. Nós vamos saber como eleitor. E esse eleitor cobrará o deputado na sua base pelas atitudes do primeiro-ministro que ele escolheu, pelas atitudes do presidente também que está junto com ele nessa escolha. Ou seja, entre, por exemplo, um deputado da base do governo, controlar a inflação e aumentar o valor das emendas, talvez ele tenha que se preocupar mais com o controle da inflação, porque ele vai ser responsabilizado se a inflação estiver alta. Ele é da base do governo, nós sabemos que ele é, nós sabemos quem é. Hoje nós não sabemos quem é, né? Então, essas vantagens de transparência, né, eu vejo assim muitas vantagens. E esse esvaziamento do presidente da República é um esvaziamento que não existe, né? Porque o presidente continua com poder de veto, ele continua nomeando, ele continua participando das nomeações dos ministros, ele está no processo junto com o primeiro-ministro que ele escolheu, não são coisas separadas, né? Eu acho que não há esvaziamento. Eu acho que o presidente vai poder exercer melhor, inclusive, e veja, a governabilidade, né? As crises. Você tem uma crise muito forte, você troca o primeiro-ministro em 48 horas, preserva o presidente. O presidente continua submetido à lei do impeachment, né? Deputado, Mas o senhor está falando de crises, né? A gente tem aí no conselho do grupo de trabalho um ex-presidente, Michel Temer, que teve um passado, teve várias crises no governo dele, viveu várias crises no governo que ele fez parte anteriormente. Ele faz parte do conselho desse grupo. Assim, o que ele tem proposto, o que ele tem defendido, né, a respeito dessa proposta? o presidente Temer ele é um defensor do semipresidencialismo. Ele acredita muito nesse sistema de governo. Ele sabe que não são só os impeachments, os processos que um presidente sofre, justa ou injustamente, não vem ao caso o mérito, mas são processos traumáticos, né? Um processo, quando se abre contra um presidente, ou mesmo um impeachment, como nós já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachments, é muito tempo. É um tempo de paralisia, porque a paralisação é grande, porque havendo instabilidade política, e só há o caminho do impeachment para se trocar um governo, né? Quando o governo entra numa crise de denúncias, de problemas, você só tem o impeachment. É um processo demorado. Instabilidade política significa menos crescimento econômico. Não tem como ter crescimento econômico com instabilidade política. Então, nós temos que prever instabilidades políticas que possam ocorrer, mas de curto prazo, não de longo prazo, como é o impeachment. Então, o presidente tem muita consciência, inclusive, ele fez uma colocação interessante, porque no semipresidencialismo você troca o primeiro-ministro, numa eventual crise, em 48 horas, né? Então, você tem essas possibilidades de resolver crise de maneira mais rápida. Mas não só a abertura do processo em si, mas, sobretudo, a quantidade de pedidos de impeachment, né? Porque os pedidos de impeachment também geram instabilidades. Veja que o Fernando Henrique teve 24 pedidos de impeachment, o Lula 37, a Dilma 68, o Temer, num curto espaço de tempo, 31 pedidos de impeachment, e o Bolsonaro mais de 130 pedidos de impeachment. Quer dizer, todos esses também geram, em algum momento de fragilidade do governo, muita instabilidade política. Então, o presidente poderá ter os seus pedidos de impeachment, até ser julgado, impeachmentado, mas o primeiro-ministro está ali tocando. Ou o primeiro-ministro, numa crise, é trocado imediatamente, o presidente continua. Você tem um equilíbrio para não haver uma paralisação do governo, sempre sujeito a muitas ideias, a outras ideias, né? As pessoas nos perguntam, olha, e o plebiscito? Desculpa até eu saí um pouco da sua pergunta, mas o presidente Temer ele é muito convicto desse sistema pela experiência que ele tem. Agora, você pega o plebiscito, né? A Constituição de 88 estabeleceu lá no artigo 2º dos atos de disposições constitucionais transitórias, estabeleceu um plebiscito sobre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia, inclusive a monarquia parlamentarista em 93. Foi feito o plebiscito há quase 30 anos atrás e era um plebiscito específico, né? Então, por exemplo, você mudar sistema de governo não é cláusula pétrea, né? Nós não somos obrigados a viver com o presidencialismo ou com qualquer sistema a vida inteira.
Nós podemos, através de uma emenda constitucional, alterar o sistema de governo. É absolutamente legítimo. Mas querem fazer plebiscito? É possível. Querem fazer um referendo? É possível. Não quer fazer só uma emenda constitucional? Também é possível, é legítimo e é constitucional. Então, nós estamos num caminho e ouvindo o máximo possível, queremos envolver também a sociedade, instituições organizadas, fazer audiências públicas, encontros, seminários, para ouvir contribuições, né, a respeito do que se deve fazer para um melhor procedimento com relação a esse novo sistema. Deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele propôs que esse eventual novo sistema político, o semipresidencialismo, fosse implantado a partir de 2030, né, para evitar que afetasse o próximo governo, né, o próximo presidente, até mesmo em caso de reeleição. Só que ao longo das discussões no Congresso, a gente sabe que as coisas podem mudar, né? Como que vocês estão trabalhando para evitar que essa discussão que vai ocorrer agora, né, nos próximos meses, contamine as eleições de outubro? Como blindar as eleições dessa discussão? Olha, essa é uma excelente pergunta. Nós estamos tendo todo o cuidado. Inclusive, havia-se uma ideia inicial de que fosse implantado a partir de 2026. Nós fizemos questão de alterar a nossa PEC, né, que não é ela que está sendo discutida, precisamos deixar bem claro, não é a minha PEC que está sendo discutida. Minha PEC é uma proposta, o que está sendo discutido é o sistema, né, pode surgir novas ideias, novas contribuições, mas nós alteramos a nossa PEC para 2030, exatamente, né, para a partir de 2030, ou seja, o sistema seria implantado em 1º de janeiro de 2031, para que não houvesse uma contaminação com o sistema eleitoral, na medida em que o presidente eleito possa exercer o mandato no presidencialismo e, se ele for reeleito, ele possa exercer ainda o mandato de reeleito no sistema presidencialista, né? Então, nós tiramos totalmente do debate dessas eleições e, inclusive, da próxima eleição. É evidente que, na caminhada, tudo pode ser discutido, mas o compromisso nosso, né, do próprio Arthur Lira, o meu compromisso como coordenador, dos deputados, é de fazer algo que possa ser pensado a médio prazo, mas que se possa ser pensado desde já, né? Não, porque senão sempre será curto prazo. Se nós deixarmos em 31 para debater isso, terão outras eleições, será curto prazo, será... Então, a melhor coisa é nós debatermos, pensarmos nisso a médio prazo, a partir realmente das eleições de 2030, é o melhor caminho para que não haja essa contaminação, e nós também torcemos, evidentemente que todo mundo é livre para tudo, né, que os candidatos também não transformem esse tema, né, num fator de debate de alguma desinformação ou de uma vantagem eleitoral, né, porque não está pautado para os mandatos que estão sendo submetidos à eleição. Esse debate nós não está pautado para isso, ele está pautado na sociedade, obviamente, para frente. Evidentemente que um presidente eleito poderá, né, propor até emendas constitucionais, alterar as outras coisas, apoiar, não apoiar, ser contra. É uma dinâmica que nós não podemos deixar de debater o assunto, porque senão nunca se debate, né? Eu protocolei a PEC. Pois não, uma questão sobre a tramitação de toda essa proposta. Assim, né? Começou agora a discussão no grupo de trabalho, né? Se eu tenho uma ideia, a gente, ainda na questão eleitoral, a gente sabe que o segundo semestre normalmente é bastante esvaziado, nesse segundo semestre de ano eleitoral, né, na Câmara e no Senado. Como é que o senhor acha, como é que o senhor imagina que essa proposta vai tramitar? Você acha que vai tramitar esse ano ainda? Esse grupo de trabalho tem um prazo? Quando que deve ter um desenho de alguma proposta para poder ser apresentada? Em quanto tempo essa proposta pode caminhar? E se esse ano ainda, é bom lembrar que todos os deputados aí, ou a maioria, a grande maioria dos deputados, é candidata à reeleição e assim, a gente não sabe quem vai estar no próximo mandato, se vai continuar sendo discutido. Enfim, como é que o senhor acha, como é que o senhor imagina que isso tramite no Congresso? Eu acho que uma coisa é certa, nós não vamos atropelar nada, né? Não é o desejo também do presidente Lira. E da nossa parte também, não haverá atropelo nenhum. Eu acho que nós vamos concluir o trabalho por volta de 15 de julho, que são os 4 meses, que podem ser, inclusive, prorrogados, né? Para continuar o debate, mas eu acho que é um prazo bom
para se estabelecer um bom debate sobre esse assunto e algumas conclusões importantes para deixar o caminho pronto, eventualmente, para, depois das eleições e após a posse de um novo presidente, de um novo Congresso, fazer o debate com mais profundidade e até mesmo, ali sim, uma proposta legislativa mais concreta. Não há intenção de atropelar nada, eu acho que é bom a gente esperar também o novo presidente da República, o novo Congresso, que vai ter legitimidade, não adianta fazer nada atropelado, né? Então, o que nós queremos, na verdade, é debater o assunto. A sociedade pode... Porque ninguém é obrigado a saber o que é o semipresidencialismo. É algo extremamente complexo. A gente até já debateu o presidencialismo, parlamentarismo, mas o semipresidencialismo ele é um sistema que existe em mais de 30 países democráticos, né? Na verdade, existem mais de 50 países. Então, é um sistema oficial, cada um com a sua característica. Então, debater isso sempre vai contribuir com decisões que podem ser tomadas aí no futuro breve, né? Talvez, a partir do ano que vem, se pensar numa solução mais concreta com relação à mudança do sistema. Eu acredito, e sempre acreditei nisso, Gustavo e Ander, eu tenho muito receio que as coisas no presidencialismo nosso possam ter muita dificuldade, porque vejam como o orçamento virou parlamentarista, né? Como é que o orçamento ficou num sistema presidencialista? O distanciamento cada vez maior. O presidente sempre buscando uma sustentação de manutenção no cargo, para não ter grandes problemas, mas nunca constrói uma maioria, ele está sempre com uma minoria. Ele está sempre ali, ponto por ponto, esse sufoco. E eu acredito que esse distanciamento entre as atribuições de um deputado, né, que representa as corporações, sua região, as emendas, isso está se legitimamente, eu não estou dizendo que não seja legítimo, não estou, quer dizer, isso vai se distanciando do exercício da função de presidente, que tem uma responsabilidade com o programa de governo, de reformas, isso vai se distanciando, né? Então, nós precisamos fazer esse encontro, né? Precisamos juntar essas duas coisas, responsabilizar esses dois agentes perante o eleitor, né? Não só o presidente da República ou só o deputado na representação. Deputado, o que o senhor está falando aí é que o Congresso já é forte, mas precisa de mais responsabilidade no Brasil, né? O senhor está falando aí em dividir essa responsabilidade do presidente também com o Congresso, ali na figura do primeiro-ministro. E aí o senhor está falando que o presidencialismo pode ter muitas crises. Na sua visão, tendo isso em vista, o caminho natural para o Brasil é ser um país semipresidencialista? Não tem outro jeito? Eu acredito que isso mais cedo ou mais tarde irá acontecer. Esse distanciamento está muito grande, né? Nós, de 2015 para cá, assistimos às novas iniciativas parlamentares, com emendas impositivas, emendas do relator, né? E também o exercício do mandato com outras necessidades corporativas que o deputado busca para o seu mandato. E, enfim, o governo, na verdade, está tocando e a base, porque não é o Congresso como um todo, porque terá oposição, é legítimo que se tenha, mas pelo menos a base tem que ser de maioria. Esta maioria que vai referendar esta indicação do presidente da República, né, do primeiro-ministro, esta maioria tem que estar comprometida na medida em que ela referenda a indicação do presidente da República e do primeiro-ministro. Então, o que nós entendemos é que esta parte do Congresso, essa maioria, ela tem que ser transparente, clara perante o eleitor, e ela tem que assumir as responsabilidades na execução de um plano de governo. Na verdade, você monta a maioria, inclusive antes, né, do que você ter que ir depois. Você se elege presidente da República e depois você tem que montar a maioria. Porque você se elege hoje no Brasil um partido que tem 10%, 15% dos deputados. Você pega a Câmara Federal, os maiores partidos, 50%, 60% de 513. Então, você se elege sempre com uma minoria e tenta compor a maioria a cada projeto. No semipresidencialismo, não. Você elege e já vai de cara montar a maioria. A maioria que vai dar sustentação a esse primeiro-ministro. E, obviamente, ao plano de governo. Então, você já tem uma maioria de cara, no início, para poder trabalhar. E vai ter oposição. Então, esta maioria tem que ser responsável em governar também, né? Pelos resultados do governo, e tem que ser cobrado pela sociedade sobre a inflação. O deputado não pode só
com todo respeito, não é o caso, eu respeito demais os deputados, fui relator da Previdência, fizemos um trabalho aqui muito intenso com os deputados, deu um resultado muito positivo. Agora, nós precisamos que os deputados, obviamente, se interessem, pensem e se comprometam e sejam responsabilizados por um programa, né? Não adianta o presidente da República chegar e dizer assim, olha, eu mandei lá a reforma administrativa, a Câmara que não aprovou. Olha, eu mandei lá a reforma tributária, os deputados que não aprovaram, isso não existe. Aí você fala, bom, mas ele tem obrigação de formar a maioria, tal, mas ele não forma, um culpa um, outro culpa outro, e não vai a lugar nenhum. Desta forma, no semipresidencialismo, não, vão ficar muito claras as responsabilidades, tanto do presidente quanto dos deputados que são governo. Deputado, a gente está em um ano eleitoral, mudando um pouquinho de assunto, né, para concluir a nossa entrevista. Hoje, o ex-governador Geraldo Alckmin, né, de quem o senhor, inclusive, foi secretário da Casa Civil aqui no governo de São Paulo, se filiou ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa com o ex-presidente Lula. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse fato político e a possibilidade de vitória, né, dessa chapa com Lula e Alckmin já nas eleições desse ano. Olha, eu tenho uma consideração imensa pelo governador Geraldo Alckmin. Ele é um homem público de primeira qualidade, uma pessoa extraordinária, é um exemplo, né, de homem público, foi 4 vezes governador de São Paulo, tem muita experiência. Eu acho que a atitude dele foi uma atitude muito pessoal, né, mais isolada, né? A convivência dele no partido ficou uma convivência difícil, né? Provavelmente, por conta dessas dificuldades, ele saiu do partido e buscou um caminho, né, muito pessoal para ele, que eu respeito, né? Muitos de nós, como eu, não vamos acompanhá-lo nessa opção pelo Lula, mas eu respeito a posição do governador Geraldo Alckmin. Eu acho que a eleição ainda está muito... É lógico que tem aí uma polarização, uma dificuldade da terceira via que nós devemos reconhecer, mas ainda há tempo, né? A eleição ainda ela não está totalmente jogada, né? Ela está começando, teremos o prazo agora das filiações, os partidos. Eu acho que ainda é muito cedo para prever um resultado. Eu até fico preocupado, às vezes, porque as pessoas falam como se já tivessem ganho as eleições. E aí é preciso ouvir muito o povo ainda, vai ter muito questionamento, vão ter muitos debates, né? Muito importante que haja que os candidatos apresentem programas de governo. A gente não pode votar só pela personalidade, é a pessoa, o salvador da pátria, que não vai existir nesse país. Então, eu acredito ainda que está muito aberta a eleição, não diria que está um jogo jogado. Deputado, a gente está aí se encaminhando para o final da entrevista. Continuando ainda nessa parte de eleição, há um racha interno dentro do seu próprio partido, né, o PSDB. Tem uma ala aí do partido que defende retirar a candidatura do governador de São Paulo, João Dória, à presidência, e quem sabe até trazer de volta, né, o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias para o Dória lá em novembro. Como que o senhor avalia essa situação? Olha, eu acho que, primeiro, deve haver um reconhecimento da instituição que o PSDB fez como opção, que são as prévias, né? Eu acho que não tem muito o que questionar. Poderia ter questionado qualquer um. Eu acho o Eduardo Leite um quadro extraordinário, com muito futuro, e uma contribuição enorme para o partido. Mas as prévias aconteceram agora. Então, eu acredito que o desempenho conclusivo do governador João Dória possa ser feito, sim. Eu acho que todos nós devemos fazer. Ninguém tem também a garantia total de que, em qualquer hipótese, possa ser o candidato em qualquer hipótese. Mas é preciso dar a chance a ele, ao governador João Dória, que ele faça a sua campanha. Eu acredito que o tempo para isso não é agora. Acho que ficar discutindo novamente quem deve ser o candidato do PSDB agora não é o melhor caminho. É ficar sangrando em público. É o pior dos caminhos para um partido como o nosso. Eu acho que o PSDB pode avaliar e deve avaliar a todo momento a candidatura do governador João Dória, mas não de uma forma conclusiva agora. Eu acho que conclusiva pode ser em julho, em junho, julho, estabelecer uma data, fazer uma avaliação de desempenho. É muito natural.
né? Ninguém pode ser o dono da verdade de ser absolutamente um candidato em qualquer circunstâncias ou não, mas as chances foram dadas a ele, e cabe a ele agora desenvolver a candidatura, né? Lá na frente, faz-se uma avaliação do desempenho dele, e aí sim uma avaliação conclusiva, mas não agora, né? Agora fica uma discussão sem fim dentro do PSDB. Eu não acho um bom caminho, em que pese respeitar demais o próprio governador João Dória e respeitar demais também o próprio Eduardo Leite, como grandes quadros do partido, com serviços prestados, né? Para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Acho que tem uma caminhada a ser feita, né? Não devemos ficar discutindo algo que nós decidimos há pouco tempo, que foi através de uma prévia. Vamos discutir isso lá na frente, o desempenho dele. Eu acho que isso deve ser, sim, mas de maneira conclusiva, só lá na frente. Legal. Deputado Samuel Moreira, coordenador do grupo de trabalho que discute o semipresidencialismo no país. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer a presença do Ian de Porcela, de Brasília, e do Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa edição. E agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor. E até a próxima semana aqui no Broadcast Político.